Bom, chegou a hora de falar de gestão pública e é com muita alegria que temos o representante da primeira capital do nosso país, que vem da bela cidade de Salvador, na Bahia. Convido ao palco Dilson Tanajura, assessor técnico para geodados da Prefeitura Municipal de Salvador. Seja bem-vindo, Dilson. Olá. Como todos sabem, o STJ publicou uma resolução para um recurso repetitivo sobre a definição da base de cálculo para o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, ou ITV no caso de Salvador, e da impossibilidade do município arbitrar um valor na hora da emissão do documento de arrecadação da transação, principalmente se for utilizada a base de cálculo do IPTU como piso de tributação. Além disso, diz a resolução, o contribuinte goza da presunção da verdade no valor informado. Mas a pergunta que fica é: como consistia o valor da transação? Como saber, sem intervenção humana, se o valor da transação já está de acordo com o mercado? Eu sou Dilson Tanajura Moreira, assessor técnico para geodados da Secretaria da Fazenda de Salvador, e vou mostrar como estamos utilizando os recursos do ArcGIS e da Imagem Geossistemas para tentar encontrar uma solução para esta e outras questões. Tenho certeza que isso interessa ao seu município, pois a resolução do STJ vale para todo o país. Mas antes, gostaria de falar sobre o histórico do geoprocessamento na Cefaz de Salvador. Desde 2014, estamos executando as ações efetivas com vistas a criar o cadastro multifinalitário e precedemos o mesmo com o recadastramento imobiliário em 2013. Nesta última ação, solicitamos do contribuinte a informação da identificação de consumidor da empresa de águas e saneamento, a Embasa. A base de unidades consumidoras da Embasa possui um georreferenciamento bem abrangente, mesmo em área de ocupação informal, como vista na tela. E a partir da associação desse dado à inscrição imobiliária, conseguimos entrar em 2014 com mais de 60% do cadastro imobiliário já referenciado. A partir daí, até 2021, fizemos as contratações do ArcGIS Enterprise, de uma nova cartografia de referência, PEC Classe A, e do desenvolvimento do nosso Sistema de Informações Geográficas, que abriga as camadas geográficas dos principais órgãos da Prefeitura. Passei os últimos 5 anos, 2017 a 2022, como titular da Coordenadoria de Cadastros, período durante o qual, através das nossas ótimas equipes, implementamos várias ações de padronização de dados, georreferenciamento e saneamento cadastral. E também desenvolvemos o portal de geoprocessamento da PMS, que apelidamos de GeoSalvador. Isso tudo em paralelo ao desenvolvimento do SIG. Agora, designado pela secretária da Fazenda, a doutora Giovana Victor, para assumir e fortalecer o geoprocessamento na Cefaz, passei a assessorar o gabinete na área de geodados. Vamos disponibilizar e ampliar o SIG e realizar outros projetos de geoprocessamento para a Cefaz e para os demais órgãos da Prefeitura de Salvador. Bem, voltando à nossa questão, sabemos que não são raros os casos de transmissão de imóveis através de contratos particulares de venda e compra, onde o mesmo não é registrado nos cartórios de registro de imóveis e por isso mesmo não recolhe o imposto de transmissão. Também temos os casos de compras feitas com recursos próprios dos compradores, sem envolver financiamento de instituições bancárias. Em todas essas transações, é possível que ocorra um acerto entre as partes, onde todos possam recolher menos tributos do que o que deveriam. A legislação de Salvador estabelece um valor venal específico para fins de recolhimento do imposto de transmissão, definido pela Planta Genérica de Valores de 2014. E, em muitos casos, ocorrem questionamentos dos mesmos sobre a forma de processos administrativos. A análise dos processos requer funcionários especializados, software e elaboração de laudos e contralaudos de avaliação de imóveis. E, por vezes, os questionamentos são feitos no âmbito judicial. Esses recursos humanos e tecnológicos poderiam estar sendo utilizados para outros fins, se pudéssemos criar o nosso próprio observatório de dados de transações imobiliárias na cidade. Com a resolução do STJ, tivemos que começar a estudar a forma de alteração da legislação municipal sobre o ITIV, e qualquer que for a solução sobre o valor da base de cálculo, teremos também que continuar permitindo que o contribuinte emita o documento de arrecadação de forma automatizada e pela internet, como é hoje, mas que também pudéssemos balizar de alguma forma o valor da transação informado. O STJ nos dá esse direito ao permitir que o fisco instaure processo administrativo próprio, ou seja, o fisco pode contestar um valor que não se enquadre como o valor do mercado. E isso deve ser feito baseado em critérios técnicos e fáticos. Para isso, estudamos as bases de dados disponíveis e extraímos do sistema tributário os dados das transações imobiliárias de ITIV de 2014 a 2022, que totalizaram 126 mil registros. A nossa intenção é realizar um estudo para criar um modelo próprio, que dependesse apenas dos dados disponíveis na própria Cefaz, que pudéssemos testá-lo com as transações mais atuais e realizar os ajustes necessários no próprio modelo. Definimos a espinha dorsal do projeto e, através do nosso contrato Enterprise Agreement,
Convidamos a imagem a participar desse desafio e elaboramos um projeto que descrevo a seguir. Para os 126 mil registros de ITIV extraídos do sistema tributário, atualizamos os valores anteriores a 2022 pelo IPCA, trazendo-os todos para a mesma base monetária de 2022. Já referenciamos o registro das transações pelas inscrições imobiliárias da forma possível. Para cada registro de transação, calculamos o valor da transação por metro quadrado, dividindo o valor corrigido da transação pela área de terreno da inscrição. Utilizamos 3 camadas de dados de polígonos disponíveis na Cefaz. Setores fiscais com 114 polígonos, bairros com 170 polígonos, setores censitários 2020 com 4.547 polígonos. Na estrutura de cada camada citada, foram criados os campos de valor para cada tipo de imóvel. Residencial vertical, residencial horizontal, não residencial vertical, não residencial horizontal, terreno, galpão e garagem, conforme são classificados os imóveis hoje. Solicitamos à imagem que o cálculo de valor médio de transação por metro quadrado fosse segregado para cada tipo de imóvel, para cada camada de polígonos mencionada. Assim, temos esses dados calculados e plotados em mapa temático para os setores fiscais, para os bairros e para os setores censitários. Ao desafio que fizemos à imagem, acrescentamos a solicitação de uma 4ª camada, chamada de hotspots ou pontos quentes. Imaginamos que esta camada pudesse identificar as ilhas de valores mais elevados, onde pudéssemos balizar os valores de transação de imóveis de luxo e alto luxo, o que poderia ser útil para outras análises do tema. A imagem estudou o problema e criou uma camada de grid com quadrados de 100 metros de lado, espalhados por todo o território do município, e atribuiu aos mesmos o valor médio de transação por metro quadrado, também por tipo de imóvel. Visualizando essa imagem, tudo que estiver em vermelho será apagado, permanecendo os polígonos das faixas de valores mais elevados. No grid, pode-se descer a um nível de detalhe ímpar, mas, ao realizarmos algumas análises, percebemos que alguns imóveis estavam sendo contaminados por registro de transação de outros e vice-versa. Analisando mais detalhadamente o grid, percebemos a contaminação dos dados de imóveis com valores diferentes. Eles estavam dividindo o mesmo polígono no grid, e isso nos levou a pensar como resolver esse problema. Entendam que esse estudo, nesse nível de detalhe, nunca foi realizado antes em Salvador, e já é um lucro enorme ver um mapa temático de faixas de valores de transação por setores censitários. Imagine ver o isolamento desses dados para áreas tão pequenas. Para nós, uma verdadeira revolução silenciosa está acontecendo. Aqui cabe ressaltar que a nossa solicitação para a imagem incluía a possibilidade de nós da Cefaz reproduzíssemos todos os processamentos feitos por eles, com novos dados, de forma periódica e independente de uma nova ação da mesma. A ideia é manter o modelo de dados sempre atualizado. Assim, a imagem utilizou o ArcGIS Notebook no ArcGIS Pro. Com ele, todo o fluxo de ajustes, transformações, georreferenciamento dos dados ficam registrados e podem ser reprocessados a qualquer tempo, bem como ser redesenhados para adequar os procedimentos. Estas são algumas telas com conteúdo do que foi gerado para o nosso projeto. Voltando ao projeto, ainda estávamos insatisfeitos com a tal contaminação de valores de transações para imóveis distintos. Assim surgiu a ideia de utilizar a camada de lotes particulares da cartografia de referência adquirida em 2017. Como pode ser visto, com essa camada de polígonos conseguiremos descer ao nível de valores médios por lote, ou seja, teremos o valor médio de transação por metro quadrado para cada empreendimento. Percebem o potencial desse estudo? A demanda para a imagem agora será criar os valores médios para cada lote, onde existam transações de ITIV já referenciadas. A partir da finalização da composição dessas bases, partiremos para os ajustes necessários para que esses dados sejam utilizados de forma online para consistir os valores das futuras transações imobiliárias a serem registradas na Cefaz. A intenção é transformar as camadas de setores fiscais, bairros, setores censitários e de lotes particulares em tabelas de dados no Sistema de Declaração de Transação Imobiliária, DTI, que hoje emite o Documento de Arrecadação Municipal de ITIV, chamado de DAM. Cada inscrição imobiliária receberá os códigos dos polígonos onde está situada, setor fiscal, bairro, setor censitário e lote particular, e o sistema DTI, ao identificar a inscrição transacionada, buscará o valor médio de transação por metro quadrado da seguinte forma e ordem. Tabela dos valores de lotes, por ter valores mais próximos à realidade da inscrição. Não encontrando,
parte para a busca dos dados na tabela de valores dos setores censitários, e não encontrando, busca na tabela de valores dos bairros, e não encontrando, busca na tabela de setores fiscais. É possível que alguns polígonos das camadas citadas, principalmente nas de lotes particulares e setores censitários, não possuam valores para determinado tipo de imóvel. Por isso, a previsão de busca na próxima tabela de camada. Ao encontrar um valor para o tipo de imóvel em questão na camada pesquisada, o sistema deverá multiplicar o seu valor médio de transação por metro quadrado pela sua área de terreno, pelo fator de valorização, se existir, pelo fator de depreciação, se também existir, e finalmente pelo fator andar, ou seja, quanto mais alto o apartamento, por exemplo, mais caro ele deve ser. Desta forma, o valor médio antigenérico passa a ser um valor personalizado para cada inscrição imobiliária, trazendo-o para mais perto de ser o valor do imóvel no mercado. Se o valor resultante for igual ou menor do que o valor da transação, o DAN será emitido automaticamente. O contribuinte ficará satisfeito com a agilidade e a aceitação do valor informado por ele. Caso contrário, o contribuinte será direcionado ao atendimento da Cefaz, onde será requisitado apresentar documentos que comprovem ter obtido um valor abaixo do esperado, apesar de sabermos que existe o custo de oportunidade. Como visto, muitas ótimas possibilidades podem surgir de situações aparentemente ruins. Acreditamos que esse projeto trará segurança na emissão de DAN de forma automatizada, satisfazendo o contribuinte e a administração da Cefaz, e proporcionará uma ferramenta riquíssima que com certeza deverá ser utilizada para a elaboração de uma nova planta genérica de valores e, quem sabe, para a criação do Observatório de Valores Imobiliários do município de Salvador, tão desejado e perseguido. Espero ter sido claro ao demonstrar a importância do investimento em tecnologia, georreferenciamento, modernização e do cuidado que devemos ter com os nossos cadastros, principalmente com o cadastro imobiliário, pois este permite o georreferenciamento dos demais. Enfatizo a importância da parceria com a Imagem Geosistemas, também desse projeto. Agradeço à secretária Giovana Victor e ao subsecretário Walter Cairo pela confiança, incentivo e investimento no geoprocessamento na Cefaz, aos colegas envolvidos e aos profissionais da imagem pela presteza, profissionalismo e polidez no atendimento. Obrigado a todos que assistiram até agora. Abraços.